havia uma ponte. E essa ponte, quando ele chegou até ela estava bloqueada. Não tinha como passar. E ele tinha caminhado durante muito, muito tempo e passou por duras provações para chegar naquela ponte, para encontrar ela daquele jeito. Ele não podia voltar, ele não queria voltar. Então ele decidiu que ia montar acampamento ali do lado, porque ele precisava desobstruir essa ponte. E não tinha como contornar ela ou passar por baixo, porque ela estava sobre um abismo impossível de enxergar o fundo. Então qualquer descida para lá era a ruína. Então a ponte era a única forma dele chegar do outro lado. Então ele começou a desobstruir, começou a arrancar entulho, começou a arrancar pedras, começou a arrancar carcaça de bichos mortos e tinha de tudo que você pode imaginar bloqueando a passagem dessa ponte. Quando ele terminou, ele olhou para trás e viu aquela pilha imensa, gigantesca de lixo e ficou pensando consigo: quem será que colocou todo esse entulho na frente dessa ponte? Com esse pensamento em mente, ele seguiu adiante. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele só sabia que precisava ir naquele caminho. E ele prosseguiu. E assim que passou o final da ponte, ele atravessou ela. Ele caiu de joelhos, maravilhado, porque o que havia do outro lado era um castelo de ouro puro. E ele contemplou aquela obra magnífica que só podia ter vindo das mãos do Criador e se regozijou e ficou pensando consigo: se eu voltar com uma pedrinha que seja desse imenso castelo de ouro, eu serei um rei. Eu levo uma pequena parte desse castelinho para minha terra e eles vão me tratar como um rei. E eu vou ter mais dinheiro do que todas as pessoas da minha vila. E ele pega um pedacinho do castelo, mas ele não ousa entrar lá dentro. Ele tem medo, porque um castelo daquela magnitude provavelmente guardava um senhor poderosíssimo. E ele tinha muito medo do senhor que morava naquele castelo. Então ele pegou uma lasquinha de ouro das muralhas e voltou pela ponte correndo. Quando ele terminou de passar pela ponte, ele olhou para trás e pensou: se eu deixar desobstruída essa ponte, qualquer pessoa pode vir e pilhar o ouro inteiro dessa muralha, desse castelo. E se o senhor lá dentro estiver dormindo, ou quem sabe até morto, eles vão levar embora todo esse ouro, que por direito pode ser meu. Então ele pega todo o lixo que ele tirou da ponte e coloca lá no lugar. E volta com aquele pedacinho de ouro até a vila dele. E lá ele chega todo empolgado e mostra aquele ouro para as pessoas. E elas não entendem como ele encontrou aquele ouro. E o ourives compra aquele ouro, mas ressabiado, pensando: esse cara arrumou isso daqui de algum lugar. Será que ele roubou? Mas ainda assim, negócios são negócios, e independente de onde veio, eu quero esse ouro para mim, o ourives pensou. E ele
pagou uma boa quantia e o homem saiu todo contente, porque era muito dinheiro. Tipo, mais dinheiro do que ele faria na vida dele inteira. E quando ele chega na casa dos seus familiares com todo aquele dinheiro e ele quer gastar, ele quer mostrar para todo mundo que agora ele é rico e próspero e farto. Então ele começa a gastar todo o dinheiro e rápido, muito, muito, muito rápido. O dinheiro que ele teria levado a vida inteira para fazer, ele gasta em um sopro. Só que agora ele sabe o caminho. Então ele volta por todo o caminho que ele fez até a ponte. Leva aquele tempo todo para desobstruir toda a passagem da ponte e atravessa. Chega no castelo, a porta de ouro maciço encara ele encara a porta e ele pensa: será que eu devo entrar? Mas e se o senhor que mora lá dentro for muito bravo e ele souber que eu levei uma lasquinha desse ouro, ele vai me trucidar. Então, com muito medo, ele pega mais um pedacinho de ouro, só que um pouquinho maior dessa vez, e volta embora. Tampa a passagem da ponte e vai lá vender o ouro. Mesma coisa se repete. E ele começa a fazer várias e várias e várias vezes. Até que muito tempo depois, mas não tanto quanto deveria ser, ele conseguiu derrubar a muralha inteira, de pedacinho em pedacinho. Já não tinha muralha nenhuma. E ele olhava os campos verdes do castelo e as árvores frutíferas e aquele deserto, porque não havia ninguém. Ninguém naquele castelo, ninguém naquelas terras. Ele fica tentado a entrar, mas ele não entra. Ele não entra porque ele tem medo, ele se sente um ladrão. Ah, se ele soubesse. Se ele soubesse que ao abrir a porta daquele castelo haveria uma recepção em nome dele e diriam: seja bem-vindo, estávamos esperando por você esse tempo todo. Ah, se ele soubesse. Mas ele não sabe. Ele volta com aquela migalhazinha de ouro para vender e usufruir da forma que ele acha que vai fazer bem para ele.